Oi, turminha, tudo bem? Vamos voltar lá no nosso livro do EMAI, o volume 1, lá para a gente fazer as trilhas de aprendizagem. É uma revisão das coisas que a gente já fez durante esse ano, tá bom? Então, olha só, lá no finalzinho do nosso livro, tem aqui, ó, trilhas da aprendizagem, né, aqui na parte de matemática, e a gente vai iniciar lá na página 147, tá bom? Na atividade 1 de cálculo mental. Então, trilha de conhecimentos. Realizando contas de cabeça. Os resultados das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser obtidos por meio de diferentes maneiras. Nós podemos utilizar o papel e lápis, a calculadora ou fazer contas de cabeça. O cálculo mental desenvolve diferentes estratégias de cálculo baseadas nas propriedades do sistema de numeração decimal. Veja uma maneira de encontrar o resultado da adição 77 mais 23 realizando cálculo mental. Então aqui, 77 mais 23, o que fez aqui? 70 mais 3 mais 20 mais 3, então ela fez a decomposição desse número. 70 mais 20 somando as dezenas e depois somando as unidades. 90 mais 10 igual a 100, tá? Então dá pra gente poder fazer esse cálculo mental. Aqui nós vamos praticar. Você conhece o labirinto numérico? Por ele, você deverá fazer cálculos para chegar na saída. No labirinto abaixo, que é esse daqui, você poderá fazer cálculos da adição sempre somando 20. A entrada é no quadriculado 30, né? A entrada está aqui e a saída está aqui. Tá? Então aqui começa com 30 e a saída é 250. Então vocês já podem até colocar aqui no livro de vocês. A entrada é 30 e a saída 250, certo? Você poderá caminhar apenas para frente ou para os lados, tá? Então tem aqui, ó, não pode fazer na diagonal, só para frente, descendo, na horizontal e vertical, tá? Conforme o quadriculado em que se encontra o resultado de cada cálculo. Cuidado para não se perder. Então, o que vocês vão fazer? 30 mais 20, coloca lá, 50, tá? Então, vocês vão registrar, vocês vão colocar aqui. Vai somando mais 20, então vocês vão adicionando 20 em cada resultado que vocês encontrarem, tá? E aí, até chegar aqui na saída para dar 250, tá bom? Então, vocês vão colocando aí de 20 em 20, somando cada resultado. Certo, turma? Depois, aqui na atividade 2, resolução de problemas, trilha de conhecimentos. O triângulo mágico. A soma de cada lado do triângulo abaixo é a mesma. Por quê? 4 mais 9 mais 5 dá tanto, que vocês vão somar. 5 mais 7 mais 6 dá tanto, que vocês vão somar também. 4 mais 8 mais 6 dá outro tanto, que na verdade é o mesmo resultado que vocês vão encontrar, certo? É por isso que esse triângulo é chamado de triângulo mágico, pois a soma de cada lado é a mesma. Então aqui nós vamos praticar. Utilize os números 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nos triângulos abaixo, de tal modo que a soma de cada lado do triângulo seja 19, 20 e 21. Então aqui no primeiro, a soma tem que dar 19, tanto para cá, quanto para cá e quanto para cá, certo? Igual vocês acharam aqui os resultados. Aqui a soma tem que dar 20, então vocês vão utilizar esses números de 4 a 9. Vão colocar a soma de todos os lados tem que dar 20. E aqui nesse último triângulo, a soma tem que dar 21, tá bom? Vamos aí a cabecinha para fazer o triângulo mágico. Depois nós vamos aqui no sistema de numeração decimal, trilha de conhecimentos. O valor posicional dos algarismos. O sistema de numeração decimal
sistema de numeração decimal, ou seja, indo-arábico, é muito prático e econômico. Com ele, é possível representar números de qualquer ordem de grandeza e encontrar os resultados de adições, subtrações, multiplicações e divisões, entre outras operações matemáticas. O SND é posicional, isto é, o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Então aqui vocês já viram desde o segundo ano, né, que todo número tem o seu valor posicional. Nós temos a classe das dezenas simples, né, unidade, dezena e centena, né, a classe simples. Temos a classe dos milhares, que é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois nós temos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Então, isso aqui é valor posicional, tá? Vamos relembrar. Então, número 1 aqui. Então, aqui está significando que tem uma unidade. Se eu colocar mais 1 aqui, então é uma dezena mais uma unidade. Se eu colocar 1 aqui, uma centena mais uma dezena mais uma unidade, tá bom? As posições e os valores dos algarismos 3 e 7 nos números 37 e 72 são diferentes. No número 37, o algarismo 3 representa 30 unidades. Por quê? Porque ele está aqui, ó, tá na dezena. Então, ele equivale 3 dezenas ou 30 unidades, né? Como tem aqui também, ou 3 dezenas. Já no número 73, o algarismo 3 representa apenas 3 unidades, né? Então, aqui ele está na casa das unidades. É só 3 unidades e ponto. Algo parecido acontece com o algarismo 7, tá bom? Aqui o 7, ele está na dezena. Então, ele equivale 70 unidades ou 7 dezenas, tá bom? Então, vamos praticar. O desafio nessa atividade é acrescentar o algarismo 5 para se obter o maior número possível com 4 dígitos. Você pode pensar bem qual é o melhor lugar para posicionar este algarismo nos seguintes números. 327, aonde você poderia colocar o 5 para ele formar o maior número de 4 algarismos, tá? Então, aqui no primeiro a Pro vai dar uma dica, ó. Você pode colocar o 5 antes de todos os números. Então, vai ficar 5.327, tá vendo? Então, aqui o 5, ele vai ficar na unidade de milhar para formar o maior número possível. Aqui também, aqui a gente pode colocar o 5 na frente para formar 5.549. Aqui na letra C, vocês vão poder colocar, vão analisar o número e ver aonde pode ficar o número 5 para que ele forme o maior número possível com 4 dígitos, certo? E vocês vão pensar também na D e na letra E, certo? Depois nós vamos passar aqui para a atividade 4, na resolução de problemas. Trilha de conhecimentos. A importância da resolução de problemas. Isso é muito importante, que a gente leva sempre para o resto da nossa vida, tá, turminha? A gente tem que analisar, a gente tem que interpretar, certo? Quando você se dedica à resolução de um problema, desenvolve ideias matemáticas e também estratégias de resolução. A resolução de um problema envolve leitura e interpretação do enunciado do problema e também a escolha do modo como ele será resolvido, por meio de um desenho, por tentativa, por meio de uma ou mais operações matemáticas, entre outros. Então, assim, esse tipo de atividade é uma atividade essencial para a gente, porque a gente leva até a nossa fase adulta, né? Então, aqui nós vamos praticar. Em uma cidade da Alemanha, um funcionário precisava analisar o movimento de pessoas que circulavam na estação durante um dia útil da semana. Então, o que seria um dia útil? De segunda a sexta, né? Dia de trabalho. No início do mês de abril, ele anotou os números registrados pelas catracas de entrada e saída da tabela abaixo.
Então, nos horários das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 15, das 15 às 18 e das 18 às 21. Então, isso aqui é de um dia só. Número de pessoas que embarcaram e número de pessoas que desembarcaram, tá? E nós temos duas perguntinhas simples. Qual é o total de pessoas que embarcaram nessa estação e qual é o total de pessoas que desembarcaram nessa estação, tá? Então, é uma pergunta simples, né? Uma resolução de problema muito fácil, que vocês vão ter apenas que somar todos com muita atenção, colocando cada número no seu valor posicional correto, soma de 2 em 2, vocês vão ver as estratégias que vocês vão usar, tá bom? Então, na letra A, é o total de pessoas que embarcaram e na letra B, o total de pessoas que desembarcaram, certo? Aí vocês vão não só colocar o resultado para Pro, mas também colocar qual foi o modo que vocês pensaram, como que vocês colocaram, como que vocês fizeram para achar o resultado, tá bom? Aqui na atividade 5, medindo comprimentos. Então, realizando medições. Hoje, certamente você se envolveu em várias situações envolvendo medidas, em algumas nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar com o café, ou quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Ah, sabe aquela comida que você adora? Pode ter certeza de que o cozinheiro ou a cozinheira realizou muitas medições. Imagina colocar muito sal na comida, né? Tem que ter a medida certa para a gente poder até comer. Então, aqui nós vamos praticar. A professora Camila pediu aos estudantes da turma do 4º ano medirem as paredes da sala de aula. Então, aqui tem um desenho representando, né, as paredes da sala. Os estudantes se organizaram em duplas e, após medirem os comprimentos de uma parede maior e de uma parede menor, entregaram os registros para a professora. Observe os registros apresentados por 4 duplas. Então, no texto 1 temos 50 palmos de uma parede, 65 palmos e 4 dedos de outra parede. Esse aqui é o texto de João e o de Carlos. Aqui no texto 2, 8 de um lado, 7 e mais um pedaço de outro lado, Bruna e Luiz. Aqui nós temos o texto 3. Uma parede mede 550 centímetros e a outra parede mede 600 centímetros, Lira e Carlos. E aqui no texto 4, um lado mede 6 metros e o outro lado mede 5,5 metros, Lucas e Íris. Aí nós temos uma questão. Por que as duplas apresentaram resultados diferentes para a professora Camila, sabendo que eles mediram os comprimentos das mesmas paredes? Então, aqui é uma questão muito interessante, porque já dá até mesmo para ver nos textos que eles utilizaram instrumentos de medidas diferentes, convencionais, né, que com a fita métrica, provavelmente, e não convencionais, que aqui teve no texto 1, se eu não me engano, medida com palmos, né? Então, eles utilizaram instrumentos de medidas diferentes, tá bom? Analise os registros realizados pelas 4 duplas. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala de aula e por quê? Então, isso aqui é uma questão pessoal. Você vai analisar os 4 textos. Qual é o que vai mais ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala? E na letra B, e quais registros não ajudam muito a professora Camila e o porquê? Então, tem um registro aqui que vai deixar a professora Camila meio perdida. Tá bom, turminha? E aqui nós vamos encerrar a nossa atividade no livro do EMAI. Um beijo!